Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse segundo episódio do podcast Nádia Gomes, nesse nosso primeiro mês de aquecimento. E eu não tinha preparado algum conteúdo específico até, de fato, o lançamento desse podcast, que foi semana passada, onde eu falei um pouquinho mais sobre a potência dos sonhos e como os nossos sonhos nos conectam com a vida, nos despertam para a vida, para a nossa vida, para a vida que a gente quer viver, para a vida que a gente veio aqui nessa vida manifestar. Então, se você não escutou esse episódio, eu te convido para depois que finalizar esse, você voltar e escutar o episódio de sonhos, principalmente se você está no momento de expansão, ou de carreira, ou de relacionamento, ou de vida. Tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Mas eu não tinha preparado nenhum conteúdo específico para cá até o lançamento, porque igual eu falei para vocês no episódio anterior, eu tava meio que arrastando todo esse lançamento, eu tava meio que, vamos lá, quando vai ser? Uma amiga minha me falou semana passada algo que eu achei muito bonito. Ela falou assim que quando escutou o podcast, ela teve uma sensação de que eu pari e de que eu tava bem aliviada pós-parto. E eu acho que era essa sensação mesmo que eu tava acessando. Uma sensação de começou, soltei, dei o primeiro passo. Eu acho que em muitos momentos da minha vida eu tenho muita dificuldade de dar esse primeiro passo. E conseguir dar esse primeiro passo é conseguir realmente manifestar uma nova vida, uma nova realidade que vai ser construída, claro, não é da noite para o dia, mas que existe, que está ali e que já se tornou realidade. Não é algo que estava só dentro de mim. Agora é algo que está manifesto no mundo, algo que outras pessoas já escutaram. Então, eu tive muito essa sensação. E aí, depois do episódio, eu comecei a realmente organizar os conteúdos que eu queria trazer aqui para vocês. E acho que nada mais justo do que começar com um tema que eu acho super relevante para mim e para minha vida, que é o autoconhecimento, mas falando um pouquinho do meu lado mais pessoal, de como foi a minha jornada nesse processo de autoconhecimento. Eu escrevi uma lista de coisas que eu gostaria de compartilhar para que eu não esquecesse, porque são pontos realmente muito cruciais na minha vida. E acho que, algumas coisas que aconteceram nesse final de semana vão ajudar a complementar mais disso que eu já tinha preparado antes do final de semana. É muito louco perceber como tudo vai se encaixando, né? Então, eu acho que para começar a falar da minha vida nesse lugar do autoconhecimento, eu preciso falar da minha infância, eu preciso falar dos meus relacionamentos, eu preciso falar do fato que eu sempre gostei de falar muito, de conversar muito, do fato que eu sempre gostei de pensar muito, de refletir muito sobre esses aspectos mais subjetivos. Eu nem sei quando isso começou, porque acho que isso era algo muito natural para mim, eu nem percebia a possibilidade de existir diferente disso na minha vida. Então, eu sempre fui uma pessoa muito engajada nas questões humanas, no sentido de relacionamentos, no sentido de discussões, no sentido de mediações. Acho que isso vem muito do meu sistema familiar, onde eu estive numa postura em que eu precisei mediar muitas coisas, e foi um trabalho grande para mim sair dessa postura, e ainda é uma constante vigilância nesse lugar, mas me trouxe também muita coisa boa. Eu acho que o fato de eu gostar tanto de relacionamentos hoje, de pensar muito sobre a vida humana e sobre os nossos desafios, sobre a comunicação, vem muito do reflexo do que eu vi ali acontecendo na minha infância e de tudo que eu vivi na minha história, né? Então, eu sempre tive essa característica de ser uma pessoa na qual as pessoas sempre confiavam muito rápido, se abriam para compartilhar alguma coisa da sua história, falavam talvez coisas para mim que elas não conseguiam falar para outras pessoas que às vezes eram consideradas até mais íntimas e com um pouco maior de vínculo do que eu tinha. Então eu sempre tive muito essa facilidade de me conectar com o outro, nesse lugar humano, nesse lugar real. Isso é bom, isso é ruim, depende de como, onde, quando, mas hoje eu tenho muito orgulho da minha caminhada porque eu sei que foi ela que me trouxe até aqui. E aí em 2016 foi quando eu realmente entrei de forma consciente nesse mundo do autoconhecimento. E aí por que eu falo consciente, né? Porque o autoconhecimento, ele é um processo inerente a todo e qualquer ser humano. Todos nós que estamos vivos aqui, a gente está vivendo um processo de autoconhecimento.
Tá todo mundo aqui descobrindo do que gosta, do que não gosta, o que faz sentido, o que não faz, mas existe uma grande maioria que tá num lugar um pouco mais raso de si, em que tá usando para saber só comida que não gosta, comida que gosta, lugar que gosta de ir, lugar que não gosta, que tudo isso também é bem importante. Mas eu falo de um lugar um pouco mais profundo do nosso autoconhecimento, que é o lugar em que a gente entra em contato com a nossa história interna, ou seja, aquilo que ficou em nós da nossa história, os nossos antigos relacionamentos, a forma da gente existir no mundo, as nossas relações familiares ou com os nossos cuidadores, as dores que a gente carrega disso, as conquistas que a gente carrega disso, e o que a gente deseja realmente levar para nossa vida, e porque tem horas que a gente não consegue levar as coisas que a gente gostaria, porque provavelmente a gente está preso em algum padrão. Então existe essa diferença do autoconhecimento e do autoconhecimento consciente, que é o que eu chamo, que é de fato esse processo em que a gente começa a se autorresponsabilizar e a se comprometer com a nossa vida, nesse lugar de olhar para as minhas dores, de olhar para os meus relacionamentos, de olhar para as minhas relações familiares e tudo que ainda está dentro de mim, que emerge, que muitas vezes não está condizente com aquilo que eu em essência acredito, que muitas vezes não está condizente com aquilo que eu realmente gostaria de manifestar na minha vida. Então, existe essa diferença, né, de um autoconhecimento que ele é um processo natural aqui que todos nós estamos vivendo, ou um autoconhecimento consciente que exige da gente um pouco mais de presença na gente, um pouco mais de esforço, um pouco mais de consciência. E para mim isso aconteceu no final de um antigo relacionamento em 2016. E aconteceu justamente através dos sonhos, que foi o tema que eu trouxe na semana passada. Eu lembro que eu finalizei um antigo relacionamento que eu tive e numa conversa com uma amiga minha muito próxima, ela me perguntou quais eram os meus sonhos. E nessa pergunta, naquela época, ficou um vazio. Não tinha resposta, não tinha espaço para mim internamente, porque eu aprendi a viver muito a minha vida colocando os relacionamentos no centro dela, colocando algo no centro da minha vida que não fosse eu. O problema do outro, o problema do meu pai, o problema da minha mãe, o problema do meu pai com a minha mãe, ou da minha mãe com o meu pai, da minha irmã. Então, eu tenho muito essa dinâmica de colocar no centro da minha vida qualquer coisa que não seja eu. Essa foi a forma na qual eu aprendi a existir no mundo. E esse fala de um desafio de alma que eu tenho aqui também. E talvez você que esteja do outro lado também se identifique com esse padrão. Então talvez isso te ajude a pensar também sobre a sua vida. Quando a minha amiga me fez essa pergunta, eu percebi que todos os meus sonhos que eu estava nutrindo, eles estavam sempre associados a alguém, a outra pessoa. E que é maravilhoso, né? É maravilhoso a gente se relacionar com alguém no qual a gente nutre sonhos. Mas quando só tem espaço para o sonho com o outro, a gente perde um pouco da nossa identidade, a gente perde um pouco da nossa existência no mundo, desse nosso senso de pertencimento em nós, junto com o outro, mas antes em nós. E aí isso me gerou muito conflito interno, não saber quais eram os meus sonhos, perceber que eu estava totalmente mergulhada e imersa num relacionamento que tinha acabado de finalizar. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? O que vai acontecer comigo agora, nesse lugar? Então foi muito importante para mim tomar essa consciência na época, e foi por conta dessa sensação de não identidade, dessa sensação de inquietude comigo mesma, de não é possível que não tem nada aqui guardado só para mim. Porque aí eu comecei a me relembrar de sonhos que eu tinha, mas que por conta de eu colocar o relacionamento no centro da minha vida, eu engavetei todos esses sonhos. Eu tava esperando o momento certo, talvez para encontrar eles, mas num lugar até de esquecimento da existência deles. Então a porta inicial para eu entrar no mundo do autoconhecimento foi a pergunta de onde estão os meus sonhos? O que eu tenho feito com os meus sonhos? Por que eu engavetei esses meus sonhos ali? E foi através dessa percepção que eu percebi que, por exemplo, eu tenho essa tendência de colocar o relacionamento afetivo no centro, e acho que não é uma questão exclusiva minha, porque a gente fala de uma sociedade patriarcal que nutre nas mulheres o sucesso como sendo um relacionamento afetivo, e nos homens o trabalho, ou na mulher também o trabalho, mas o centro sempre sendo algo fora da gente, algo que diz sobre uma parte da nossa vida. Como que a gente coloca no centro da nossa vida aquilo que é uma parte da nossa vida, né? Então, esse foi o gatilho inicial para que eu pudesse entrar nesse processo do autoconhecimento, e aí foi tudo muito fluido. Na época tinha Snapchat, e aí eu assistia muito conteúdo do Natural Vibe, principalmente lá inicialmente, da Luana Ferreira,
Conversava muito com uma amiga minha, essa minha amiga que falou dos sonhos. A gente trocava muito e pensando em alguns anos atrás, 2016, o autoconhecimento ele não era tão difundido assim. Ele não era tão propagado, não era uma coisa tão normal de ser falada. E a gente se encontrava muito para compartilhar disso e foi muito bom ter ela junto comigo, porque eu acho que sem ela eu não teria sustentado, porque eu já me senti um ET tendo ela na minha vida, né? Sabendo que eu não tô louca sozinha. Imagina sentindo que a loucura que acontecia ela era meio solitária, e aí o processo de questionamento de será que a forma na qual eu estou buscando enxergar a realidade, ou seja, a mudança de realidade que eu quero começar a enxergar agora, a partir do momento que eu me enxergo, será que ela realmente é real ou será que ela é uma criação? Porque só eu estou buscando isso, só eu estou vivendo isso? Então eu usava muito o Snapchat para isso. Tinha um projeto que chamava Folga na Direção, que era do Rodrigo Borges com a Roberta, que também foi um pontapé inicial, um curso que eles deram na época gratuito, que eu não vou lembrar o certo o nome, eu acho que era Foco 2.0, que era um curso em que eles traziam muitas questões de autoconhecimento e muitas ferramentas também práticas de escrita, de exercício, para a gente pensar a nossa existência no mundo, o nosso lugar no mundo. E a minha amiga Isabela, eu acho que foram esses 3 principais canais, assim, que me firmaram no processo de autoconhecimento lá em 2016, no início. De 2016 a 2018, eu falo que é como se eu estivesse flertando ainda com o autoconhecimento. Existia um desejo de trocar de forma mais profunda com aquela energia do autoconhecimento consciente, mas ainda era algo um pouco distante. E aí, em 2018, foi quando eu realmente comecei a me comprometer com o meu processo, através de questões que aconteceram sobre relacionamentos afetivos, através de questões familiares que aconteciam e que me incomodavam cada dia mais. Esses foram pulsos iniciais para que eu me olhasse, porque muitas vezes a gente vai aprender a entrar no processo do autoconhecimento pela dor. Não é o único caminho, mas quando a gente está acessando uma dor, quando a gente está acessando um incômodo e que a gente sabe, em algum lugar dentro de nós, a gente sabe que dá para mudar aquilo, que não é o mudar de viver uma realidade em que a gente ignora o nosso passado, mas é de estar mais consciente para que a gente observe quais são os padrões que a gente está reproduzindo, de onde isso vem, por que a gente faz isso, como que a gente existe no mundo e quais são as novas formas que a gente pode aprender a existir no mundo também. E aí em 2018 eu comecei a viver muitas vivências coletivas de autoconhecimento. Comecei em alguns cursos, algumas palestras, fiz uma oficina de conexão com um tambor, onde eu confeccionei o meu tambor, muitos cursos do Emana Project, da Marcinha Bello, e tudo isso foi me despertando para um lugar mais gostoso dentro de mim. Eu saía dessas experiências com uma sensação de é isso, eu precisava estar aqui. A melhor escolha que eu fiz para mim foi estar aqui hoje. Que bom que eu tive a coragem de me escutar. Que bom que eu tive a coragem de escrever, de fazer algum exercício, de colocar no papel coisas que talvez eu não gostaria de assumir para mim mesma. Então foram todas vivências que foram me nutrindo mais de mim mesma e que me trouxeram mais dessa sensação que eu falo para vocês, que é de ter uma relação mais gostosa com a gente. Mesmo que as dores sejam acessadas, o que eu acessava era um lugar de mais consciência de mim. Então, nossa, eu tô conseguindo enxergar do porquê que eu sou assim. Óbvio que dá trabalho, óbvio que dá raiva, às vezes, de pai e mãe, dá raiva da vida, dá raiva de muitas coisas que a gente viveu, mas é muito importante a gente aprender a olhar com essa lente para a nossa vida. E 2018 foi um dos grandes portais da minha vida, inclusive profissionais, mas profissionalmente falando, eu vou falar um pouquinho mais no próximo episódio, onde vai ser o primeiro episódio da vida de autônomo, onde eu vou falar um pouquinho do autoconhecimento, do trabalho e da minha jornada até aqui, na conexão dessas duas energias maravilhosas, que é o nosso servir e o autoconhecimento de fato. Mas nesse ano de 2018 eu estava trabalhando numa construtora. Para quem não sabe, a minha formação acadêmica ela é em arquitetura e urbanismo. E eu estava finalizando minha faculdade e estava trabalhando já fazia um tempo numa construtora. Nessa construtora foi um lugar em que eu me conectei com muitas pessoas importantes assim na minha vida e que estão na minha vida até hoje. E uma dessas pessoas foi uma grande amiga minha que na época estava passando por um processo de depressão. Na época estava passando por um processo bem desafiador na relação dela com ela mesma. E a nossa relação começou próxima, a nossa relação começou tímida. Eu lembro de um dia a gente trocar uma mensagem e de nessa mensagem ela expressar o tamanho da dor dela comunicar alguns desejos que me assustaram um pouco, né? E a partir dessa
comunicação dela e dela abrir um pouquinho mais da vida dela pra mim, na pouca conexão que a gente teve. Eu lembro que eu tive uma conversa com ela de 2 horas, e no final dessa conversa ela mandou áudio chorando, agradecendo pela conversa que a gente teve, e esse foi o primeiro momento da minha vida que eu tomei a consciência do quanto eu gostava de pessoas. Muitas pessoas falam que gostam mais de animais do que de gente, mais de bicho do que gente. Eu não sou essa pessoa, apesar de eu amar bicho, de eu amar animais, mas eu amo muito gente. Eu acho que a gente é um universo gigantesco de muitas possibilidades. E eu acho muito bonito de ver como a nossa história é diferente, apesar de a gente se conectar demais. A gente se conecta em vários pontos, mas olha como a nossa história é diferente, olha como os pais são diferentes, olha como tiveram pontos diferentes e como que a gente vai se encontrando em nós que vão sendo dados na vida. E talvez o nosso encontro seja justamente para que a gente juntos desate esses nós, né? Então, essa foi a primeira vez que eu tomei a consciência real do quanto aquilo me fazia bem, do quanto eu gostava de ajudar pessoas, do quanto eu gostava de conversar com pessoas, de ajudar pessoas a se enxergar, de ajudar as pessoas a se conectarem consigo, de ser esse canal que abria espaço para que a pessoa pudesse talvez se escutar, se acolher um pouco mais. E a partir dali foi quando eu realmente comecei a sustentar mais ainda essa minha decisão de entrar em contato comigo mesma. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento consciente, a gente fala dessa importância de tomar a decisão. A diferença entre o autoconhecimento e o autoconhecimento consciente, que é o lugar em que a gente sai só desse raso de o que eu gosto de comer, o que eu gosto de vestir, onde eu gosto de estar, quais músicas eu gosto de ouvir, para que a gente possa ir para um lugar mais profundo, que é de conhecimento da nossa história, que é de conhecimento das nossas relações familiares. Então, a diferença desses dois pontos está no tomar a decisão. Quando a gente toma a decisão de realmente se conhecer, a gente vai mudar tudo na nossa vida. Porque o autoconhecimento, ele não é uma prática, ele não é a terapia, ele não é uma ferramenta. O autoconhecimento, ele é uma forma de ver a vida. Esse autoconhecimento consciente é um estilo de vida em que a gente está o tempo todo atento, ou na maior parte do tempo, buscando compreender esses nossos lados, buscando observar os nossos múltiplos eus que existem dentro de nós, para que a gente possa ir fazendo as conexões com a nossa história, para que a gente possa ir encontrando cada vez mais espaço para que a gente possa ser, ao invés de fazer, ao invés de resolver, porque muitas pessoas chegam no caminho do autoconhecimento também buscando se resolver. Então eu quero me resolver, quero me curar das minhas dores, quero me libertar de tudo que me aprisiona, quero parar de sentir raiva, tristeza, tudo isso que eu não gosto de sentir, que é visto socialmente como algo ruim. E eu acredito pouco nessa frase de que autoconhecimento é se conhecer. Eu acredito sim que a nossa história até aqui é ferramenta e uma oportunidade da gente reconhecer como a gente geralmente funciona. Qual é o nosso modo operante aí na vida, né? Qual é a nossa maior resposta que a gente tem na vida. Então eu acredito sim que a nossa história, ela nos dá base e ferramentas para que a gente possa entender como a gente funciona, quais são os padrões que a gente tem mais desafiadores para lidar, então por isso que toda hora eu caio nessa armadilha, quais são as coisas que estão acontecendo dentro de mim, mas o se conhecer para mim, ele é tão grande, porque o se conhecer para mim, ele vem com uma ideia de que eu vou saber tudo sobre mim, que eu vou descobrir como eu funciono, e aí ponto, tudo acabou. Me conheço o suficiente. E não existe esse lugar do eu me conheço o suficiente. Existe o lugar em que até o último dia da minha vida aqui nessa terra, eu vou estar em constante observação para que eu possa me trabalhar, para que eu possa cuidar das minhas dores emocionais, para que eu possa estar num lugar de constante vigilância comigo mesma nesse lugar. Para mim não existe muito esse lugar, muitas vezes desejado por nós, de que eu quero me conhecer 100%, descobrir como eu sou e ponto. E aí o discurso que a gente leva dali pra frente é de que eu sou assim mesmo.
E eu sou assim mesmo é uma das maiores crenças limitantes que a gente carrega na nossa vida. Porque a gente está em constante processo de evolução. Então a gente não é absolutamente nada. A gente está tudo que a gente está hoje. Mas a gente pode aprender, a gente pode mudar. O nosso emocional interfere. Então eu não vou ser a mesma de ontem, nem a mesma de amanhã. E às vezes, de acordo com como está o meu emocional, para mim é muito mais difícil lidar com uma coisa que para mim ontem era mais fácil. Então percebe como a gente não é linear? Percebe como o caminho da vida e do autoconhecimento, ele não é linear? Então o que é autoconhecimento para mim? Autoconhecimento para mim é pouco sobre esse lugar de se conhecer, fazendo um recorte nisso tudo de que sim, a nossa história, ela é instrumento para que a gente possa compreender mais de nós mesmos, dos nossos padrões, do nosso modo de viver a vida, das nossas respostas mais rápidas diante da vida, mas dali até o ponto de que eu me conheço 100%, existe muita coisa para ser vivida e nem sei se a ideia é chegar nesse lugar do 100%, porque de fato estamos aqui para nos aprimorar. Mas autoconhecimento para mim é mais sobre duas palavrinhas específicas: presença e autoacolhimento. Presença, por quê? Eu só vou conseguir observar a minha história e perceber como eu reajo diante da vida, perceber se isso me incomoda ou não, se isso me faz bem ou não, se isso faz bem para as minhas relações ou não, se eu estiver presente. Se eu não estou presente, tá tudo bem, nunca tem problema, tá tudo sempre certo. E eu acho que tem momentos na nossa vida que a gente precisa assim reconhecer que tá tudo bem, que não tem problema, então não é o lugar da gente ficar cavucando problema, mas o lugar da gente se manter presente. Na presença, a gente escuta o nosso corpo. Escutando o nosso corpo, a gente aprende a se conectar com as nossas emoções, porque as nossas emoções, elas estão no nosso corpo. Estando presente, eu percebo como eu reagi àquela resposta que a pessoa me deu. Então, alguém te falou alguma coisa e você percebe que reagiu e, nossa, mas eu nem pensei, parece que eu só falei aquilo. Mas calma, era isso que eu queria falar mesmo? Por que então que eu só respondi e nem pensei sobre isso? Por que essa resposta foi tão automática? O que está por trás dessa resposta automática? Percebe que para eu trazer todos esses questionamentos, eu preciso antes observar que na experiência parece que eu disse uma coisa que nem fui eu que queria dizer de verdade. Parece que foi uma resposta tão automática diante da vida e das questões da vida. Percebe? Eu só vou perceber o que realmente incomoda em mim se eu estiver presente enxergando aquilo que incomoda em mim. Eu só vou perceber as minhas qualidades, as minhas potências, se eu estiver presente, reconhecendo a minha potência. Então, o autoconhecimento para mim, primeiro é sobre presença, e eu acho que é por isso que a gente reforça tanto as práticas de meditação, tanto os exercícios para que a gente possa se perceber, tanto o fazer uma coisa de cada vez. Isso é uma coisa que eu falo muito. Se a gente quer trabalhar a nossa presença, a gente não precisa ficar meditando. Vamos só fazer uma coisa de cada vez? Quando você estiver lavando louça, só lava a louça. Quando você estiver limpando casa, só limpa a casa. Quando você estiver comendo, só come. Quando você estiver cuidando do seu cachorro, só cuida do seu cachorro. Não precisa escutar podcast, não precisa fazer nada disso junto. Esse é um treino legal também da gente trabalhar a nossa presença. E eu acho que é por isso que a presença está tão em foco na nossa vida agora. Porque não existe autoconhecimento sem presença. Não existe transformação pessoal sem presença. Não existe autorresponsabilidade sem presença. E a segunda palavrinha para mim é sobre acolhimento. Porque muitas vezes, quando a gente vai trabalhando essa percepção de nós mesmos e vai entendendo um pouco mais desse nosso funcionamento atual, a gente vai criando uma expectativa e uma idealização interna muito grande de como nós deveríamos ser. Então eu estudo sobre a lei da atração e vejo que eu passo o dia inteiro pensando muito mais naquilo que eu tenho medo que aconteça, naquilo que eu não quero que aconteça, do que nos meus sonhos, naquilo que eu realmente desejo manifestar. Só que isso vira uma prisão, na medida em que eu me obrigo a ser esse ideal o tempo todo. Porque se eu me obrigo a ser esse real o tempo todo, eu vou estar deixando a minha autenticidade de lado, deixando a minha humanidade de lado e deixando a oportunidade de lado de aprender com o meu processo de manifestação humana. Porque eu só vou ter uma evolução a nível espiritual, emocional, mental, se eu aceitar que eu sou um ser humano aqui agora. Se eu aceitar que esse ser humano que está aqui agora vive, sente, pensa,
se conecta. Então, nessa nossa caminhada do autoconhecimento, é muito fácil a gente ir nutrindo expectativas e idealizações de como a gente deveria ser. Então, eu não deveria sentir raiva, eu não deveria julgar os meus pais, eu não deveria fazer isso, eu não deveria fazer aquilo, eu não deveria pensar isso do meu companheiro, eu não deveria estar me relacionando com uma pessoa assim, assado. Só que eu falo, não é tanto sobre o que a gente gostaria, o nosso maior aprendizado. O que a gente gostaria é bússola para que a gente busque de fato isso que a gente quer e para que a gente reconheça o que hoje nos limita a atingir isso que a gente tanto deseja. Mas existe esse recorte em que a gente precisa perceber o quanto de peso a gente está colocando em nós mesmos. Quantas idealizações a gente cria de nós mesmos, idealizações que nos sufocam da nossa própria humanidade. Idealizações que fazem com que a gente se esqueça de que antes de ser qualquer coisa aqui, nós somos seres humanos e que ser humano é algo que a gente vai precisar aprender. Então, como é lidar com emoções, com pensamentos, com sentimentos, com relacionamentos, com áreas de vida, não sei. Mas eu vou precisar me permitir lidar com tudo isso para que eu possa entender mais desse processo. Mas se eu nego esse processo, se eu fico, eu não deveria, o que é um não deveria? O não deveria está mostrando pra gente uma barreira que a gente tem de aceitar a nossa realidade como ela está. Aceitar não é concordar, aceitar não é gostar, aceitar é reconhecer aquilo que é da forma como é. Então, percebe o quanto de peso você carrega quando você se idealiza demais? Quando você se cobra ser perfeito o tempo todo? Ter pensamentos positivos o tempo todo? Não sentir raiva de ninguém o tempo todo? Querer sentir alegria o tempo todo? O problema não é tudo isso, o problema é o tempo todo, o problema é o sempre, porque tudo isso tira a gente da nossa própria humanidade. Por isso que eu falo que autoconhecimento é muito mais sobre essas duas palavrinhas do que sobre se conhecer. E aí, quando a gente fala dos nossos padrões repetitivos, eu lembro que teve uma vez que eu pensei muito sobre isso que eu tô falando aqui pra vocês agora, sobre essas idealizações que a gente cria da gente e o quanto essas idealizações distanciam a gente da gente mesmo, de enxergar que, calma, eu sou só um ser humano aprendendo a ser humano. E nesse aprendizado eu vou falhar muitas vezes, eu vou errar muitas vezes, mas eu também vou acertar. E eu mereço acolhimento em todos esses momentos, nos bons, nos ruins. Acolhimento não é passar pano, acolhimento não é passar a mão na cabeça. Acolhimento é cuidar, porque você sabe que tem um porquê de você ser assim. Porque você sabe que por trás desse padrão que você vive e que te limita, existe uma dor. E que essa dor quer ser cuidada, vista, curada. Então, eu pensei muito sobre isso numa época que eu estava trabalhando muitas questões específicas na terapia. E eram questões que eu estava trabalhando há muito tempo voltada para a área dos relacionamentos, né? E eu fui me fortalecendo, eu fui entendendo a situação racionalmente, cognitivamente falando. Eu fui fazendo práticas, exercícios, coisas que eu me sentia conectada e eu falava, nossa, eu tô pronta. Nossa, eu entendi. Nossa, eu vou reagir super bem a isso. Aí fui eu para a experiência. Na experiência, eu reagi de uma forma totalmente inesperada e numa forma em que eu julgava como sendo inferior a tudo isso que eu tinha idealizado. E era uma sensação de estar repetindo a coisa do mesmo jeito como já foi no passado. E aí eu entrei numa culpa muito grande de, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que mesmo sabendo de tudo que eu sei, porque mesmo vivendo tudo que eu vivi, mesmo fazendo tantos exercícios de autoconhecimento, de meditação, de questões, de escrita, eu ainda venho para a experiência e eu ainda tenho esse tipo de reação. E aí foi quando eu entendi que a culpa, que esse excesso de culpa que eu estava carregando nesse momento, ele me cegava da minha própria humanidade. E que me cegar da minha própria humanidade fazia com que eu ficasse mais ainda estacionada nesse processo. Mais punitiva comigo, mais raivosa com o outro, mais desconectada da vida como ela é. Porque o autoconhecimento, ele não é um processo cognitivo e racional, ou melhor, não é só isso. Mas o autoconhecimento, ele é a vida acontecendo, e a vida é vivência. A vida é experiência. Então não adianta a gente achar que a gente vai saber reagir de outra forma só pelo fato da gente saber que existem novas formas de reagir. A gente vai precisar se permitir viver a experiência. Então, na experiência, a gente leva a nossa presença
porque na presença eu consigo perceber como eu estou me sentindo, o que está acontecendo, o que eu estou vivendo, para que também nos momentos em que eu me frustre comigo mesma, ou seja, talvez nos momentos em que eu não dei conta de estar tão presente, de perceber que eu reagi antes de me perceber. E que provavelmente essa reação ela não está condizente com o que eu gostaria de ter feito, com a idealização que eu criei da minha ação. E aí, nesse momento, é o momento em que a gente se acolhe, porque não existe autoconhecimento sem acolhimento. Eu não acredito que existe cura pela dor. A dor ela é um canal de manifestação de algo que precisa ser visto, mas ver não é curar. A cura ela acontece no momento em que a gente aceita essa dor, que a gente aceita esse processo desafiador que chega. E aí quando esse processo desafiador chega, eu entro em contato com ele, eu permito a existência dele na minha vida e eu cuido dessa dor quase como se eu fosse mãe dela. Como você tem cuidado dos seus filhos internos, de suas dores, dos seus desafios e da sua história. Então, para mim, o autoconhecimento, ele vem como esse grande convite de humildade, da gente constantemente se relembrar que a gente sabe pouco de nós mesmos e que saber pouco de nós mesmos é saber muito. Então, a gente não precisa ficar buscando esse muito, esse 100%, esse total. O pouquinho que a gente descobre da gente já interfere no todo. Por quê? Lembra que eu falei lá inicialmente de um padrão que eu tenho na minha vida, de colocar o relacionamento afetivo como sendo o centro da minha vida e o resto fica como resto? O grande convite que a vida nos entrega é perceber, na verdade, o que tem de comum entre todas as áreas da nossa vida. A gente divide a nossa vida em áreas, em relacionamentos diferentes, a gente precisa dessa organização, justamente porque nós somos seres mentais. Mas o que a gente precisa se relembrar constantemente é que essa divisão ela não é real. Eu não estou separada do meu trabalho, eu não estou separada da minha família, né? Eu preciso reconhecer os meus limites, preciso. Mas o que tem em comum em todas essas áreas da minha vida sou eu. A minha relação comigo mesma, eu levo para os meus relacionamentos, sejam afetivos, familiares, ou de amizade, ou de trabalho. A minha relação comigo mesma, eu levo para aquilo que eu entrego no meu trabalho. Então, como seria a nossa vida se ao invés de colocar uma área da vida como sendo o centro, a gente colocasse a nossa relação com nós mesmas sendo o centro? E é nesse ponto que eu queria chegar, porque quando a gente muda uma coisinha, por menor que seja, na nossa relação com nós mesmas, a gente já vai estar mudando muita coisa em várias áreas da nossa vida, porque nós estamos conectados com esse todo. Então, tem uma bolinha no centro, que é a minha relação comigo mesma, a minha relação com todo mundo, com todo o resto, com as áreas da minha vida, com os papéis que eu exerço na minha vida. Daqui onde eu existo para lá, onde eu existo para fora, existe uma conexão. Então, se existe essa conexão, aquilo que eu mudei aqui também vai chegar lá, percebe? Então, não é pouco a gente mudar uma coisinha em nós mesmos. Não é pouco, por exemplo, se você tem um padrão de muita autocobrança mental, ou seja, se nos seus pensamentos você fica toda hora se cobrando perfeição, se culpando por não ter feito o suficiente, achando que você está sempre errando, não é pouco você muitas vezes silenciar tudo isso que você está acessando. Não é pouco você ir aos poucos mudando um pouquinho esse diálogo interno de virar e falar assim, nossa, mas calma, por que eu estou me tratando assim? Será que eu preciso me tratar assim? Como seria os meus pensamentos se ao invés de eu acreditar neles o tempo todo, eu rebatesse eles com amor? Então, rebater os seus pensamentos com amor, questionar os seus pensamentos com amor, muda a sua relação com todo mundo. Porque se você se julga muito e se cobra muito, consequentemente você vai julgar muito o outro e criticar o outro. Então, o autoconhecimento para mim é assumir que sabemos pouco de nós mesmos, manter esse olhar atento de buscadores da vida, buscadores das nossas dores, buscadores das nossas alegrias, buscadores daquilo que nos nutre, daquilo que nos faz feliz, um olhar atento para a vida, abrir mão das nossas partes internas que acham que sabe tudo de todo mundo,
se dá o direito de mudar, dá o direito do outro mudar. Quando eu não me autorizo a mudar, eu dificilmente vou autorizar o outro a mudar e vou entrar em alguns padrões que, na minha visão, são os padrões que mais prejudicam os relacionamentos afetivos, principalmente, que é a postura que a gente exerce de achar que a gente já conhece o outro, de que a gente sabe exatamente como o outro vai reagir, de que eu sei que o outro não vai entender aquilo que eu tenho para falar, de que eu sei que o outro não se importa com determinada questão minha e por isso eu não me posiciono, eu não falo, eu não convido. Então, da mesma forma que você é um ser humano em constante evolução, em constante crescimento, que faz parte de algo muito maior, né? Se nós somos um com tudo, nós somos o universo. Se dentro desse universo gigantesco a gente está num pedacinho pequenininho do planeta Terra, se a gente der um zoom out, olha tudo que existe em volta da gente, que a gente tem um mínimo conhecimento aí de sistema solar, de galáxia. Dá esse zoom out e percebe o quão pouco a gente conhece do mundo onde a gente vive externo. E isso também é sobre a nossa vida, e talvez o autoconhecimento seja esse lugar da gente encontrar mais paz nesse não saber tudo de nós mesmos. Uma maior aceitação nesse lugar de que eu não preciso saber tudo de mim, de que tá tudo bem eu não saber quem eu sou. E tá tudo bem não saber tudo sobre o outro. Óbvio que no dia a dia, na rotina, a gente vai entendendo o funcionamento do outro, mas cuidado para todo esse entendimento que você tem do outro, da sua observação e das trocas diárias e rotineiras que acontecem, não colocar o outro dentro de você numa caixinha em que você sabe como aquela pessoa funciona, em que você sabe tudo sobre ela. Porque se nem a pessoa sabe tudo sobre ela, como você sabe? Se você não sabe tudo de você, como você vai saber de tudo de alguém? Muito louco, né? A gente pensar como a gente pensa nisso muitas vezes na nossa vida. Mas nesse lugar onde a gente deixa a caixinha que a gente colocou o outro aberta para o outro se descobrir o quanto ele quiser e para que a gente acompanhe essa mudança, para que a gente esteja atentos, observando que a pessoa também está em constante evolução, assim como nós, a gente autoriza o outro a mudar. Mas eu só vou autorizar a mudança do outro quando eu autorizar a minha mudança de existir. E autoconhecimento é mudança constante. Em pequenas coisas, não é uma mudança muito grande de quem nós somos, né? Obviamente que do que eu era, assim, eu mudei muitas coisas na minha vida e tenho muito orgulho dessas mudanças, mas tem muitas coisas que eu vivi na minha vida e que permanecem. Tem muitas coisas internas em mim que eu acesso desde sempre e que permanecem, né? Mas tem muitas coisas que mudam constantemente. E se eu achar que eu sei tudo sobre mim, e se eu não me permitir mudar, se eu não me permitir pensar sobre a minha vida, se eu não me permitir vivenciar a vida, eu não vou me autorizar a mudar. Porque eu vou querer encontrar o que eu sou, e a partir desse encontrar quem eu sou, eu vou me manter numa caixa que depois de um tempo, pode estar mais me aprisionando do que realmente me libertando. E o autoconhecimento, ele nos dá essa possibilidade da gente honrar a nossa história, de honrar o nosso passado, de honrar a vida que a gente tem hoje aqui, para que a gente possa se conectar com a nossa verdade e para que a partir dessa nossa conexão com a nossa verdade, a gente faça as nossas escolhas e tome as nossas decisões. E por que eu acho tão perigoso a gente não se olhar, não se observar e não se conhecer? Porque nesse lugar, a gente corre o risco de, depois de anos passados, depois talvez no momento de mais velhice, você entrar em contato com as suas decisões, com as suas escolhas e perceber que talvez você tenha feito mais escolhas pelos outros ou pelo que você achava que os outros queriam que você fizesse do que em si pela sua verdade e por aquilo que realmente importa para você. Então a gente realmente está escolhendo o nosso caminho ou a gente está escolhendo o caminho que ensinaram pra gente que seria o melhor? Eu acho que essa é a potência do autoconhecimento. É a gente ter mais consistência interna, mais força interna, mais poder pessoal interno para que a gente tome as nossas decisões, para que a gente sustente as nossas escolhas. E eu falo que o meu processo de autoconhecimento consciente se iniciou lá em 2016,
mas não tem uma data de término. Talvez tenha a morte, mas não tem uma data de entrega disso, né? Não tem uma data final disso conscientemente falando, porque até o último dia das nossas vidas a gente vai estar aprendendo sobre nós mesmos, porque a gente não tá aqui para brincar. A gente não tá aqui para viver uma vida totalmente desconectada da nossa alma. E quando eu falo brincar, eu falo desse lugar de não levar a sério a nossa evolução como pessoas. Eu não tô falando do divertimento e das brincadeiras, porque sim, a gente tá aqui para isso também. E isso também nos ensina muito sobre a gente, mas eu falo desse olhar imaturo para a vida mesmo, desse olhar em que muitas vezes a gente quer só as coisas do nosso jeito, em que a gente não se abre para se questionar, em que a gente só está buscando culpado, o que a gente está querendo ser só vítima, ao invés de reconhecer quais são os pontos em que nós precisamos melhorar, quais são as questões em que nós precisamos trabalhar, quais são as coisas que a gente está vivendo há tempos, uma sensação que às vezes muda a pessoa, que muda às vezes a situação, mas que parece que a sensação que a gente sente é a mesma. Uma sensação que ela não é confortável, que ela é incômoda. O que a gente está fazendo com isso? Qual o nosso nível de autorresponsabilidade sobre aquilo que é de fato nossa responsabilidade? Porque a autorresponsabilidade não é se responsabilizar por tudo o que nos acontece. É se responsabilizar pela nossa parte diante de tudo aquilo que acontece. Porque tudo aquilo que acontece tem a nossa parte também. E qual é a nossa parte nos desafios que a gente está vivendo? Só essa conexão com a nossa parte das questões que a gente deseja mudar e viver entrega pra gente tanto poder. Poder, não um poder de dominação, mas um poder de acreditar em si, de conectar consigo mesma, de se reconhecer, de se transformar, de ser uma pessoa melhor para você e para os outros também na sua vida. Porque a gente está aqui para isso. A gente está aqui para evoluir, nós somos seres de alma ilimitados, mas vivendo uma vida humana limitada, cheia de polaridade, cheia de questões que a gente vai precisar trabalhar, se aprofundar e se conectar. Então, meu processo começou em 2016 e jamais acabará até o meu último dia de vida, porque eu acredito muito nesse caminho e eu só escolhi trabalhar com autoconhecimento porque eu pude aos poucos ir vivendo na pele toda a transformação que esse caminho me entrega. E até hoje é uma das coisas mais gostosas que eu posso sentir e acessar. E aí não é sobre ser gostoso o tempo todo, não ser difícil e não ter desafios, mas de reconhecer que por trás de todo desafio existe um grande diamante que a gente carrega na nossa vida. E por trás de todas as questões que a gente vive, existem grandes libertações a nível de alma. E é exatamente por isso que eu tô aqui. E eu acho que o autoconhecimento, ele não é só sobre terapia. De novo, o autoconhecimento é uma lente, uma nova forma de enxergar a vida. E a partir dessa nova lente, a gente cria uma nova postura física, emocional, energética, espiritual, para que a gente possa se relacionar com a vida em um nível de mais maturidade, em um nível de mais responsabilidade, de menos apontamento e de mais auto-observação. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado aqui de alguma forma. Me conta aqui embaixo, inclusive, como ele te ajudou, ou me chama lá nas redes para que a gente possa trocar um pouquinho mais. E a gente se vê na semana que vem, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão de trabalho, tá? Sobre como o relacionamento se conecta com o trabalho e sobre como que a gente pode utilizar desse processo de trabalho como sendo um grande mergulho em nós mesmos e de como a vida de autônomo ajuda a gente também a se apropriar mais da nossa vida no geral, certo? Muito obrigada por você estar aqui até agora. Espero de verdade que uma palavra tenha chegado aí no seu coração e que tenha mudado um pouco da sua percepção de si mesmo, para que você possa sair daqui melhor ainda do que você entrou. Gratidão, até mais!